Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG e hoje nós vamos estudar conjunto das classes residuais. O objetivo da aula é definir o ZM, que é o conjunto das classes residuais módulo M, definir duas operações sobre ZM e discutir os principais resultados a respeito do ZM. Inicialmente, considere M um número inteiro maior ou igual a 1 e defina a relação R sobre o conjunto dos inteiros da seguinte forma: x relaciona com y se somente se x é congruente a y módulo M. Proposição 1. A relação R definida acima é uma relação de equivalência, pois ela é reflexiva. Nós sabemos que x é congruente a x módulo M, pois M divide zero. Isso significa que x relaciona com x para todo x inteiro. Ela é simétrica, pois se x relaciona com y, isso significa que x é congruente a y módulo M. Isso implica que y é congruente a x módulo M, ou seja, y relaciona com x. E ela é transitiva, pois se x relaciona com y e y relaciona com z, isso significa que x é congruente a y módulo M e y é congruente a z módulo M. Utilizando a transitividade, nós podemos concluir que x é congruente a z módulo M, ou seja, x relaciona com z. Se essa relação é uma relação de equivalência, nós podemos falar sobre as classes de equivalência e também sobre o conjunto quociente. Agora nós vamos determinar como é esse conjunto quociente. Para isso, tome A um inteiro qualquer e nós vamos provar que a classe desse A é igual à classe do resto na divisão euclidiana de A pelo número M. De fato, fazendo a divisão euclidiana de A por M, existe um único par de inteiros Q e R, tal que A pode ser escrito como um MQ mais R, onde esse R é um número maior ou igual a zero e menor do que M. Assim, passando esse R para esse lado, nós obtemos que A menos R é igual a MQ. Isso significa que A relaciona com R, pois A é congruente a R módulo M. E se A relaciona com R, isso significa que R pertence à classe do A. E se R pertence à classe do a classe do A é igual à classe do R, pois nós já sabemos que duas classes de equivalência ou são iguais ou são disjuntas. Como R pertence à classe do A e R pertence à classe do R, só resta que a classe do A é igual à classe do R. Como as possibilidades para o resto são 0, 1, 2, 3 até m-1, nós temos que a classe do A é a classe do 0, ou é a classe do 1, ou é a classe do 2, ou é até a classe do m-1. Além disso, nós vamos provar que todos os elementos desse conjunto são distintos. Com efeito, suponha que existam duas classes nesse conjunto, que eu estou denominando classe do S e classe do T, que são iguais. E além disso, nós vamos considerar que esse S é diferente do T. E nós podemos supor, sem perda de generalidade, que o S é menor que o T. Sendo assim, tanto o S quanto o T são números maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a m-1. Mas, de acordo com a nossa suposição, esse S é menor do que o T. Sendo assim, nós obtemos essa informação aqui. Daí, eu vou subtrair S dessa parte aqui
Então, S menos S é menor do que T menos S, que é menor ou igual a M menos 1 menos S. Mas M menos 1 menos S é menor do que M menos 1, que nós sabemos que é menor do que M. Assim, o zero é menor do que T menos S, que é menor do que M menos 1, que é menor do que M, ou seja, o T menos S é um número menor do que M. Por outro lado, se essas duas classes são iguais, isso significa que o S é congruente a T módulo M, que implica que M divide T menos S, mas isso é um absurdo, pois T menos S, como nós vimos, é um número menor do que M. Deste modo, o que nós acabamos de provar é que, dado um número inteiro A qualquer, a classe dele ou é a classe do 0, ou é a classe do 1, ou é a classe do 2, ou é a classe até o m-1. Isso significa que o conjunto quociente é este conjunto e é constituído de m elementos 2 a 2 distintos. Esse conjunto quociente ele é denotado por Zm e chamado de conjunto das classes residuais módulo M. Por exemplo, o Z6 é composto pela classe do 0, classe do 1, classe do 2, classe do 3, classe do 4 e classe do 5. Vocês estão vendo que o Z6 possui 6 elementos. Observe que a classe do 0 é composta pelo 0, 6, 12, 18, 24 e assim em diante. A classe do 1 é composta pelo 1, pelo 7, pelo 13, pelo 19 e assim em diante. A classe do 2 composta pelo 2, pelo 8, pelo 14 e assim em diante. Vocês estão vendo que todos os elementos que pertencem à classe de equivalência do 0 deixam resto 0 na divisão por 6. Todos os elementos que pertencem à classe de equivalência do elemento 1 deixam resto 1 na divisão por 6. E esse raciocínio se mantém em relação a estas outras classes de equivalência. Agora, nós vamos definir duas operações sobre esse conjunto quociente que a gente está chamando de conjunto das classes residuais módulo M e denotando por Zm. Sendo assim, seja M um número inteiro positivo fixo maior ou igual a 1. Dadas as classes do A e do B em Zm, nós vamos definir as operações de adição e multiplicação sobre este conjunto da seguinte forma: classe do A mais a classe do B é a classe do A mais B, e classe do A vezes classe do B é igual a classe de A vezes B. Por exemplo, em relação ao Z6, como nós somamos a classe do 1 com a classe do 4? Basta considerar a classe do 1 mais 4, que é 5. Agora, classe do 3 mais classe do 5 é a classe do 8. Mas o 8 deixa resto 2 na divisão por 6. Isso significa que a classe do 8 é igual à classe do 2. Por outro lado, como é que vai funcionar a multiplicação? 4 barra vezes 2 barra, pela nossa definição, é igual a 8 barra, e como nós sabemos que o 8 deixa resto 2 na divisão por 6, o 8 barra é igual ao 2 barra. Também 2 barra vezes 3 barra é o 6 barra, e o 6 deixa resto 0 na divisão por 6, isso significa que o 2 barra vezes 3 barra é igual ao 0 barra.
fazendo todas as somas possíveis e todos os produtos possíveis, nós podemos construir essas duas tabelas, onde aqui nós descrevemos as somas e aqui as multiplicações. Por exemplo, 1 barra mais 4 barra vai ser o 5 barra. O 4 barra mais 3 barra vai ser igual a 1 barra, pois 4 barra mais 3 barra é igual a 7 barra, e o 7 deixa resto 1 na divisão por 6. O mesmo raciocínio se aplica a essa segunda tábua. Por exemplo, 5 barra vezes 4 barra, nós sabemos que por definição vai ser a classe do 20, e o 20 deixa resto 2 na divisão por 6, ou seja, 5 barra vezes 4 barra é igual a 2 barra, e assim em diante. Proposição 2. As operações de adição e multiplicação estão bem definidas. O que isso significa? Se A barra é igual a X barra e B barra é igual a Y barra, então somar A barra com B barra é a mesma coisa de somar o X barra com o Y barra. E o mesmo acontece aqui em relação à multiplicação. Nós vamos provar a proposição 2 somente em relação à adição, pois a ideia para a multiplicação é a mesma. Sendo assim, nós vamos considerar que a classe do A é igual à classe do X e a classe do B é igual à classe do Y. E nós vamos provar que a classe do A mais a classe do B é igual à classe do X mais a classe do Y. Então, como o X pertence a essa classe e essa classe é igual a essa, isso significa que o X pertence à classe do A. Logo, A é congruente a X módulo M, e de modo semelhante, utilizando essa segunda condição, nós temos que o B é congruente a Y módulo M. Assim, somando essas duas equações, nós obtemos que A mais B é congruente a X mais Y módulo M, ou seja, o X mais Y relaciona com A mais B, ou seja, X mais Y pertence à classe do A mais B. E como X mais Y pertence à classe do X mais Y, isso significa que a classe do X mais Y é igual à classe do A mais B. E por definição, isso aqui é a classe do X mais a classe do Y, e isso aqui é a classe do A mais a classe do B, que é o que a gente queria provar. Proposição 3. Sejam A barra, B barra, C barra elementos em Zm, onde M é um número inteiro maior ou igual que 1. Então, essa série de propriedades aqui é satisfeita. Ou seja, a adição é associativa, comutativa, possui elemento neutro, no caso é o 0 barra, e todo elemento possui um inverso aditivo. No caso, o inverso do A barra é a classe do M menos A. Além disso, a multiplicação também é associativa, comutativa, possui o elemento neutro da multiplicação, que no caso é o 1 barra, e além disso nós temos aqui a distributividade, ou seja, A barra que multiplica B barra mais C barra pode ser calculado como A barra vezes B barra mais A barra vezes C barra. Definição: dado M inteiro e M maior do que 1, considere um elemento A barra em Zm. Dizemos que A barra é uma unidade em Zm se existe um B barra também em Zm, tal que A barra vezes B barra é igual a 1 barra. Neste caso, esse elemento B barra é chamado de inverso multiplicativo de A barra.
Também nós dizemos que a barra é um divisor de zero se a barra é diferente do zero barra e a barra vezes b barra é igual a zero barra para algum b barra em Zm com b também diferente de zero. Por exemplo, as unidades do Z6 são 1 barra e 5 barra e os divisores de zero são 2 barra, 3 barra e 4 barra. De fato, por que que esse 1 barra é uma unidade no Z6? Porque 1 barra vezes 1 barra é igual a 1 barra. Por que que o 5 barra é uma unidade no Z6? Porque 5 barra vezes 5 barra é igual a 1 barra em Z6. E por que que esses elementos são divisores de zero? Porque, como nós vimos, 2 barra vezes 3 barra é igual a 0 barra, sendo o 2 barra e o 3 barra diferente do zero. E além disso, o 4 barra vezes 3 barra é igual a 12 barra, que vale zero, sendo o 3 barra e o 4 barra diferentes do 0 barra. Proposição 4. Seja a barra um elemento não nulo de Zm, ou seja, a barra diferente do 0 barra. Então, a barra é uma unidade de Zm se somente se o MDC de Ma é igual a 1 e a barra é um divisor de zero de Zm se somente se o MDC de M e A for diferente de 1. Essa proposição vou deixar como exercício e com isso a gente finaliza a aula sobre o conjunto das classes residuais módulo M.